Bem, o meu nome é Eno, eu sou médico de família e comunidade, como o Domingos falou antes, e como vocês. E embora, talvez hoje está fazendo 10 anos, em 2013, quando a gente fez a primeira oficina, que depois gerou esse GT, eu comecei fazendo uma declaração de conflito de interesse, mas hoje eu vou preferir fazer uma declaração de unidade a cada um de vocês, de reconhecimento da presença de Deus em cada um e de desejar que a minha fraternidade se junte com o coração de vocês nesse momento e a gente possa aprender juntos. Essa foto, essa imagem não é fraca, né? Ela é forte, porque a ideia é que a gente está aqui falando de abuso, a gente não está falando aqui de, como é que é o nome daquele bichinho? Unicórnios alados, né? Então é um olhar sobre o impacto do abuso espiritual em escala social. O Arthur trouxe os conceitos essenciais e, graças a Deus, não vou precisar reprisá-los com vocês. Mas eu saio perguntando qual a importância disso para o médico de família e comunidade. E se alguém me assistir num outro momento, já que eu pedi para o meu amigo filmar essa oportunidade aqui, pode traduzir isso talvez para a sua própria profissão ou inserção na sociedade. Mas eu quero dizer que a gente, em primeiro lugar, tem que saber que na saúde a questão do abuso espiritual pode afetar a abertura das pessoas ao cuidado baseado em ciência. Quem não viveu isso na epidemia de Covid-19? Né? Não, doutor, eu não vou ficar olhando em casa a saturação do oxigênio, não tem problema, porque eu recebi uma bênção especial, não vai acontecer nada disso comigo. Então, não, nada desse negócio de fica em casa, doutor, eu tenho que poder fazer minhas festas e tomar meu trago, e afinal de contas eu estou tomando ivermectina, ou sei lá o que for. Então, isso pode prejudicar o acesso das pessoas aos recursos que a ciência pode oferecer para o cuidado, pode até mesmo, numa situação mais conflituosa, afetar o ir e vir das equipes de saúde num determinado território, ainda mais cada vez de um modo crescente e terrível. A gente está vendo não só notícias, mas estudos sérios de pós-graduação publicados sobre uma certa aliança de determinadas milícias e gangues e outras formas de poder destrutivo com referências espirituais, né, religiosas. Ainda para nós, como cuidadores das pessoas, introduz novos desafios para a competência cultural, porque eu vou entrar um pouco mais nisso adiante, mas a gente tem que saber cuidar das pessoas mesmo que elas estejam numa situação bastante distinta da nossa de compreensão do mundo. E isso, nesse momento social do nosso país e do mundo, requer que a gente aprofunde essa dimensão essencial da medicina de família e comunidade, da competência cultural. Por óbvio, ela pode afetar questões de orçamento e políticas públicas de saúde, na medida que elas podem assumir o poder no país em algum momento, como já aconteceu, e isso significa impacto em toda a determinação da governança do Brasil e do mundo. Pode escalar os índices de causas externas de morte e mortalidade, porque tem uma correlação forte com violência. Pode escalar o sofrimento psíquico das pessoas, e o Arthur já trouxe um tanto disso, a gente vai ver só mais um pouquinho depois, mas essa imagem daquele slide ali, ela é bastante forte sobre isso. Pode afastar as pessoas do efeito protetor de uma espiritualidade saudável para a sua própria saúde. A gente sabe que largamente o efeito líquido, vamos dizer assim, da espiritualidade na vida das pessoas é protetor em relação a desfechos negativos e é promotor em relação a desfechos positivos de saúde, mas as pessoas podem se ver enclausuradas em todos aqueles exemplos que o Arthur também trouxe antes, no sentido de uma espiritualidade autodestrutiva. E pode agravar, por conta também dessa mesma violência, iniquidades raciais, de gênero, etárias, etc. O negacionismo, que é uma pauta dessa nossa mesa aqui, ele teve a maior evidência de vitrine na questão da pandemia,
e acho que todos devem ter visto aquela foto maior ali do não queremos a vacina, nós temos a cloroquina, e quase todos devem ter visto as declarações de que a vacina contra a Covid-19 poderia transmitir AIDS, e a piada que até a gente acabou naturalizando da questão do jacaré. Mas a questão da vacina e da saúde não é a única questão que o negacionismo trouxe. Nós sabemos que isso não acabou. Isso aqui, vocês estão rindo porque é um exemplo caricato, mas, gente, as pessoas de quem nós cuidamos podem ter qualquer ideia e a gente tem que estar preparado para cuidar delas assim, né? E eu quero aqui agora iniciar com vocês um olhar de linha de tempo sobre isso tudo. Nós temos lá atrás, quando esse território enorme, gigante e maravilhoso foi invadido pelos europeus, toda uma concepção abusiva de espiritualidade que negava a própria humanidade das pessoas que já viviam aqui antes da chegada dos colonizadores. E eu acho que a gente não pode nunca deixar de lembrar que todo o contexto abusivo espiritual em escala social que a gente vive hoje ainda está relacionado a este momento fundador do nosso país. Depois nós tivemos uma história muito rica de desenvolvimento do Brasil, contraditória, em que um certo pluralismo foi se desenvolvendo, e ainda que desde esse momento inicial aqui tenhamos tido heróis, tenhamos tido pessoas, inclusive nas instituições religiosas, que vieram junto com os europeus, que assumiram até o risco e a perda da sua própria vida, a defesa da humanidade comum, mas isso aqui ainda era quase uma minoria. E aqui a gente teve, ao longo da história do país, um desenvolvimento mais plural. Nós voltamos a ter o uso da religião como legitimadora de um poder brutal e violento na ditadura militar. Inclusive, foi usada como pretexto do próprio golpe militar de 1º de abril de 64, a defesa de Deus, pátria e família. Não estou falando de hoje, estou falando de 64. E nós tivemos depois o desenvolvimento de um conjunto de teologias da libertação deste abuso. E aqui eu uso com S no final, porque embora tenha sido conhecida como teologia da libertação, hoje se usa já dizer teologias da libertação, não só porque ela se desenvolveu no âmbito de distintas religiões e abordagens espirituais, cada uma com a sua própria particularidade, não apenas a tão conhecida teologia da libertação católica, como também, não apenas por ser presente em diversas religiões, mas também por hoje já se ter teologia da libertação no sentido, a teologia negra, a teologia feminista, existe já a teologia queer. Então existe um conjunto de vertentes de teologias da libertação que procura refletir muito, inclusive, daquilo que o Arthur colocou antes, em distintos veios históricos e humanos, digamos assim. E nós temos, de modo quase concomitante a esse, mas que hoje se expressa como um poder brutal no mundo, as teologias mundiais do domínio e da prosperidade. A gente vai ver um pouquinho só de cada coisa para entender do que a gente está falando. A teologia do domínio, ela tem a teocracia como meta, ou seja, o poder religioso. Não confundam aí simplesmente com a ideia dos ministros religiosos que vocês conhecem em cada religião, mas o poder religioso de um outro modo, o poder econômico brutal, utilizando consciente e estrategicamente vertentes religiosas para aumentar a sua capacidade de dominação. Então a meta de ter a teocracia, como sempre foi na história, a teocracia nunca foi o governo de Deus, a teocracia sempre foi o governo de alguns poucos sobre muitos, a pretexto de uma legitimação religiosa, e procura demonizar os diferentes, culpá-los por todas as mazelas da humanidade, cultuar a violência de várias formas e exercer a repressão, preparar e executar golpes de Estado para assegurar que essas minorias possam dominar mais poderosamente.
A teologia da prosperidade é, de certa forma, a tradução da teologia do domínio lá no cotidiano das pessoas. Lá chega lá no coraçãozinho sofrido daquela pessoa que sofre abuso no trabalho, daquela pessoa que está desempregada, que nem trabalho para ser abusada tem, daquela pessoa que sofre distintas violências e que acredita que, se ela for fiel ao Senhor Deus do seu coração, seja lá ele qual for, ela vai receber prêmios nessa vida, ela vai, em última análise, enriquecer e se tornar aquele que hoje pisa nela. Não pensa nisso com tanta crueza, porque não tem a consciência de como é que a sociedade funciona, mas no desejo, na ambição, se trata disso, né? E as teologias da libertação entendem, em qualquer vertente que a gente venha a tomar contato, que Deus deu o mundo a todos para que seja partilhado como uma família e inspira a equidade, priorizando aqueles que mais estão deslocados dos bens dessa vida, se identifica com os de baixo, né? O pessoal brinca que, na vertente cristã, por exemplo, Jesus deu a matéria que cai na prova, né? Lá quando ele falou: eu tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, e se identifica, portanto, pessoalmente com aqueles de baixo na escala social. A propagação dessas teologias do domínio e da prosperidade usa como atalho a deslegitimação da modernidade, e aqui a gente volta para a questão da ciência. A deslegitimação da modernidade e do que é civil, incluindo então as ciências, quaisquer ideais republicanos de separação de poderes, etc., e sequestra o imaginário das nacionalidades, e a gente viu isso com muita clareza aqui nos últimos anos. Vem o Estado como seu por direito divino, só Deus me tira daqui dessa cadeira, né? E isso, gente, é um movimento mundial. Não se sintam, não, isso é só um negócio nosso aqui e tal. Isso é um movimento mundial. Eu trouxe aqui alguns exemplos, vocês me confirmem, por favor. Está ruim a nitidez disso? Bom, aqui eu trago notícias que vocês viram nos últimos meses e anos, tá? O Roberto Jefferson dizendo que os cristãos devem enfrentar pela violência armada as polícias estaduais que viessem a apoiar o fechamento dos templos durante a fase mais crítica da pandemia. Ou seja, granadas contra a vigilância sanitária, né? Existe uma coisa que eu duvido que tenha qualquer reconhecimento oficial da Igreja Católica, mas que se auto-intitula Frente Parlamentar Católica, que consagrou o Palácio do Planalto junto com redes de televisão, da mesma forma que o Papa um dia fez com o mundo em relação a Nossa Senhora de Fátima. Isso talvez seja codificado para quem não convive muito com a questão católica, mas eles procuraram trazer a legitimação de Nossa Senhora de Fátima, que todo mundo sabe que é uma versão de Maria muito amada pelos católicos, para o governo federal brasileiro recente. Nesse momento aqui houve uma visita do então candidato a presidente em 2018, que venceu as eleições, a uma arquidiocese católica, e as funcionárias da arquidiocese, freiras ou não, fizeram arminha para recebê-lo. Então, assim, se chegou a situações de violência simbólica extrema nessa fusão teocrática de abuso espiritual em escala social e nacional. E houve, inclusive, esse mesmo candidato, depois vitorioso, que se declarava católico, foi se fazer batizar no Rio Jordão por alguma outra denominação religiosa, para melhor angariar o apoio dos ministros dessa outra vertente religiosa. Então, é uma fusão estrategicamente planejada de distintas formas de poder e legitimação de dominação, abuso espiritual em escala nacional. Aqui, gente, só para mencionar uma coisa que não sei se todo mundo acompanhou na época, mas lembra que teve um conflito do Brasil passar a embaixada brasileira em Israel para Jerusalém? Isso talvez não tenha feito sentido para muita gente, mas existe uma teologia chamada pré-milenarista, que está errado, dispensacionalista sionista, que é uma vertente autodenominada como cristã, tadinho de Jesus,
que entende que vai ter o Armagedon, né, que instauraria uma guerra final entre o bem e o mal, e instauraria a dominação de Cristo, coitadinho de Jesus, por 1000 anos no mundo, e que eles podem ajudar a provocar e antecipar e apressar o tal do Armagedon se aguçarem os conflitos de tudo que diz respeito à questão de Israel. Então, por isso tinha essa intenção de passar a embaixada brasileira, alinhamento automático com o Trump, que foi só o Trump e mais um país. Eu escrevi aqui, agora nem me lembro qual é o outro país, ou talvez nem uso aqui, que passaram as suas embaixadas para Jerusalém, de modo a dizer, não tem pedaço árabe nenhum em Jerusalém, e aguçar os conflitos, tá? Então é uma forma de redesenhar o poder religioso no mundo relacionado ao poder econômico estadunidense. Bom, efeitos a longo prazo desse abuso espiritual na saúde mental das vítimas, que são milhões de pessoas, além dos próprios riscos de morte, de terem morrido mais por se protegerem menos em relação à pandemia, e também os riscos de irem para o xadrez agora, conduzidos pelo Xandão, porque foram constrangidos moralmente a fazer coisas em 8 de janeiro que jamais teriam pensado em fazer, talvez 5 anos antes. Foram conduzidos num abuso espiritual que acabou com a sua vida, que vão passar 17 anos na cadeia por terem sofrido essa lavagem cerebral. E quem mandou não deve estar ali. Bom, eu vou ser mais rápido aqui. Eu fiz aqui só uma concretização mais imediata disso para nós. O que o MFC pode e não deve fazer em relação a todo esse horizonte aí? O médico de família e comunidade, mas também qualquer profissional de saúde e também qualquer pessoa que queira cuidar de outras pessoas. Não deve abandonar uma atitude reflexiva e a busca da sua própria paz inquieta. Não deve se deixar lavar, ainda que de forma invertida, e se transformar apenas uma pessoa que odeia aqueles que sofreram alguma lavagem cerebral. Né? Tem que continuar cultivando a sua própria paz inquieta. Então não deve se tomar pelo ódio aos que foram sequestrados por alguma lavagem cerebral, porque o ódio é o principal objetivo dessa lavagem cerebral. Não tanto os conteúdos que eles colocam na mente lavada, mas a atitude permanente de ódio e de divisão e de não reconhecimento da nossa familiaridade humana comum. A gente não pode reduzir a imagem das pessoas que a gente acabe encontrando, a imagem das pessoas dentro de nós, a imagem do outro dentro de mim, não pode ser reduzida a aquele lá é negacionista. Negacionismo é uma coisa que ele está vivenciando, mas ele é uma pessoa da minha família humana. Então, julgar os outros o tempo inteiro, preferir somente aqueles que são do nosso time, isso tudo é a vitória do pessoal que está lavando de ódio o país. A gente não pode se deixar tomar por isso. A gente não pode, em relação a essas pessoas, se tornar prescritivo. Tu tem que... Você sabe que eu sou gaúcho, né? Então eu falo tudo. Tu tem que isso, ou tu tem que aquilo, tu não pode pensar assim. Né? A gente esquece tudo que aprendeu na MFC quando a gente age desse modo em relação a alguma pessoa. A gente não pode deixar de buscar uma capacitação maior para o exercício da peneira espiritual, que é acolher a espiritualidade do outro, mesmo que ela venha manchada por esse movimento mundial de dominação teocrática. A gente pode acolher e ser uma peneira na qual a gente garimpa, filtra, fica com as melhores pepitas que tem na espiritualidade de cada um, põe ela em evidência na frente do outro e pode até ajudar o outro a se reencantar pelas próprias pepitas de ouro da sua espiritualidade e deixar a água suja ir adiante, se a gente tiver atitude e competência. Para isso a gente tem que estudar. A gente também não pode se deixar enganar por essa história. O ruim é a polarização, porque não há polos equânimes. Há um projeto mundial de dominação que se serve da questão do abuso espiritual. E nem se deixar anular na concha a política. Não posso nem entrar nesse negócio, porque isso aí tudo é tudo a mesma coisa.
E o que fazer? Perceber as contratransferências que essas pessoas causam em nós, se dar conta que aquilo não é o teu sentimento, tu não é esse bicho odioso e odiador que é despertado, que fica os pelinhos aqui na nuca, tudo de pé. Tu não é esse bicho, então a gente tem que se dar conta que isso é alguma coisa que está vindo e projetado em ti. A gente deve rechaçar os conteúdos da teocracia sem rechaçar as pessoas. A gente deve fortalecer a nossa própria arte de amar. Amar o grande outro em cada outro. Amar por primeiro, estar preparado para amar aquele que vem, aquele que vai chegar em ti. Amar como a si mesmo, buscar fazer-se um com o outro num momento específico de vida que ele está vivendo agora. Amar aquele que é contrário a nós e fomentar a reciprocidade, porque quando a gente ama e persiste amando, o comum é que em algum momento isso começa a voltar também. Fortalecer a nossa própria espiritualidade, seja ela de que matiz for, com ela que tem uma tripla conexão, né, com o outro, com a natureza e com a transcendência, e aceitar e aperfeiçoar a própria dimensão política da amorosidade, que hoje amar lucidamente tem lado, digamos assim, né? Lado não micropartidário, não é disso que eu estou falando, tem lado nesse conflito mundial aí. Eu vou dar um exemplo. Eu estimulo todo mundo a ser criativo nas iniciativas que pode ter para ajudar o mundo a ser mais amoroso. Eu e um amigo meu brasileiro que mora lá na França fizemos um esforço aqui que se chama dos mártires latino-americanos. Se vocês acessarem o QR Code, vocês vão ver a nossa página que está recém no iniciozinho, mas a gente alimenta todo dia essa página e manda pelo WhatsApp para centenas de pessoas, e muita gente diz assim: nossa, eu sempre fico esperando chegar a história do mártir do dia para fazer a minha meditação matinal antes de sair de casa. Isso é só um exemplo, tá? Não estou aqui, agora me deem os nomes de vocês para eu botar na minha lista de zap, não é isso. Gente, pensem, vocês podem ter uma ideia criativa, isso aqui foi só uma ideia criativa. A gente estuda na internet, busca, e todos os dias a gente encontra alguém que deu a sua vida no nosso continente da América Latina pelos outros, e foi morto quase sempre por esse tipo de polo que busca essa dominação mundial, que é uma forma particular desse momento do imperialismo capitalista. Bom, então a ideia é que a gente faça parte de uma grande e plural rede de prevenção e combate do abuso espiritual em escala nacional, apoiando a educação e comunicação pública de várias formas, apoiando a geração de novos líderes religiosos de todos os matizes. E aqui eu quero fazer uma declaração especial de simpatia e de empatia com os líderes das religiões e matrizes afro, que hoje sofrem violência sistemática da parte desse segmento teocrático de abuso espiritual nacional, e buscar aperfeiçoar a própria legislação e a governança laica do país, buscando destruir as bases, inclusive econômicas, que hoje movem uma máquina sistemática de ataque à população. A minha conclusão é que o MFC precisa de competência cultural para apoiar essa peneira espiritual que eu mencionei, e acho que todos nós, todos os dias, podemos renovar a vontade de fazer parte disso. Agradeço aí a atenção de vocês e ao GT por essa iniciativa. A gente que é grato de estar aqui